é uma reunião curta, né, gente? É um primeiro encontro que a gente quer, em especial, apresentar o que é o Praped e mostrar alguns caminhos possíveis de parceria, né? E sair daqui com vontades e que a gente possa amadurecer essas vontades, essas ideias, né? Construir alguma coisa juntos e juntas, como foi dito, né? Então, de onde nasce esse programa de extensão? A gente já vai falar em seguida um pouquinho do que é a extensão, para quem não tem tanta intimidade, né? A gente convidou professores e professoras que atuam no ensino de educação básica, né? Poderia ser de rede privada, rede pública, né? Teve uma professora de rede federal que se inscreveu, não sei se ela está aí, não conferi os nomes. Teve também uma professora da FACED, que a gente fez um convite especial que estivesse aqui, mesmo não atuando na escola, mas trabalha com formação docente. Depois a gente ainda vai fazer uma reunião só com acadêmicos, né, convidando, mas a gente quis fazer esse movimento de aproximação, né, porque a extensão, como em seguida vai aparecer, é isso, é esse movimento da universidade para fora da universidade, mas também trazer o que está fora da universidade para dentro da universidade, né? Então, é um desses objetivos. E o que é o Praped, então? Ele é esse programa de extensão que se propõe a ser um grande guarda-chuva ao qual outras ações de extensão vão ir se ligando. E ele nasceu de um desejo de registro, né, de um desejo de compartilhamento, porque a gente fazia os nossos projetos lá inventando e a gente curtia tanto aquilo, o que a gente fazia em sala de aula com os estudantes, e a gente começou a pensar como registrar isso. E teve 2 projetos em especial, mas principalmente o 10, 15 Momentos de Não Calar, que foi o projeto que demonstrou essa necessidade de sair de dentro da escola e de pensar registros e de pensar vínculos com outros professores e com outras escolas, né? Foi um insight da Karine, e aí nisso a gente pensou, nossa, eu acho que é por aí que a gente tem que ir, né? Nós, enquanto docentes de uma instituição federal que tem compromisso com pesquisa, extensão e ensino. Então, é o que o Praped é. Ele é uma tentativa de registrar, divulgar, dialogar sobre o que a gente faz na educação básica, mas não é só o que a gente faz dentro do CAP, né? Muito pelo contrário, a gente quer ouvir outros docentes e publicizar tudo isso que a nossa categoria faz, né? Demonstrar assim a qualidade do que é feito por diversos professores e que isso alimente as nossas vontades de seguir em sala de aula, né? Valorizando tudo aquilo que a gente faz. Então, não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa aqui, gente, vou passar e aí alguém pode pegar a palavra aí, tá? Posso seguir? Posso seguir Vai aqui, lá, já que estou na ordem. Então vai. Ficamos em fila. Isso, então, a gente pode fazer assim, desculpa atrapalhar, só para orientar, para não interromper. A gente não combinou, gente, quem ficava com qual parte. Tá? O professor vira aluno também, acontece. Não, mas aqui, explicando um pouquinho o que é a extensão, né? A gente tem na universidade, o Colégio de Aplicação como uma escola da universidade, a gente tem que dar conta, digamos, dessas 3 instâncias, que seriam o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, esse projeto é um projeto de extensão, mas a ideia é que sempre as coisas estejam conectadas, o ensino, a pesquisa e a extensão. Né? E o papel da extensão é promover a interação da universidade com segmentos fora. Então, no caso, como a Carol falou, né? Para além da universidade, também o que está fora da universidade, da escola, também alimenta o que está dentro da escola, né? Então, a extensão é a ponte que aproxima a instituição da comunidade. Aí tem uma definição ali, né? Que o processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre universidade e sociedade. Então, seria o papel da extensão. Acho que é isto. Isso que a Jo diz é bem importante, né? Esse vínculo também da pesquisa, porque cada um de nós tem uma pesquisa em desenvolvimento, nós somos de diversas áreas, e a ideia era essa mesmo, né? Então, é potencializar
né? Como é que aquilo que eu pesquiso num âmbito mais acadêmico, teórico, como é que isso está dialogando com a prática, com a vida mais concreta, né? A extensão já faria isso por si, no nosso caso, mais ainda porque a gente está falando de ensino, né? Então, é mais ou menos por esses caminhos que a gente tem andado, né? E por que escolher extensão, né? Para além de termos esse diálogo com o externo, a gente faz questão de registrar e certificar as ações que forem realizadas, porque a gente acha muito importante que se demonstre que a gente está fazendo coisas, e isso se faz por meio de certificado, e não é para burocratizar, mas sim para ter o registro oficial, né? Então, tá aqui as formações que eu fiz, as palestras que eu dei, os materiais que eu elaborei, né? Como a gente vai falar em seguida. Então, seguindo, eu vou ler essa parte, porque para pontuar e assim, para não esquecer e não perder nada, né? Porque eu acho que é importante todo mundo conhecer e aí pensar, conhecer a maneira de atuação que a gente planejou para o programa e também pensar como pode se engajar, né? Como pode participar desse programa. Então, que tem como objetivo geral registrar, sistematizar e produzir materiais para compartilhamento, promovendo e possibilitando assim o diálogo e a apropriação docente, que, como já foi comentado no início, né? Surge a partir de 2 projetos de ensino, que a gente começou com um deles, um diálogo com outros professores, que a gente teve um material mais robusto, assim, uma produção maior, e que a gente achou que, bom, seria interessante compartilhar e registrar isso no acervo virtual. Então, parte desse projeto, e aí a gente amplia, né, para pensar em outros, assim. Objetivos específicos. Organizar e registrar projetos e práticas pedagógicas desenvolvidas no CAP-URGS, oportunizar a organização, o registro e a divulgação de projetos de práticas pedagógicas desenvolvidas em diferentes instituições de educação básica, promovendo assim o diálogo, então não colocar somente os nossos projetos, os nossos registros, mas abrir esse espaço, né, como a gente tem a possibilidade de, na nossa carreira docente, atuar nessas 3 frentes, né, incluindo ensino, a pesquisa e extensão, e a gente tem a oportunidade de promover esse programa, né? Então, a ideia é a gente abrir esse espaço e, como também já dito, registrar que esses docentes, né, se produzirem um material para o site, se organizarem um material de algum projeto que desenvolveram, garantir que seja certificado por isso, né, que essa produção, além de ser publicizada no site, compartilhada, colocada em diálogo, mas também registrar esse movimento do docente. Outro objetivo específico, promover encontros de estudo e de discussão sobre interdisciplinaridade, sobre outros temas relacionados a práticas pedagógicas para a educação básica, especialmente o ensino fundamental 2, que é a etapa que a gente atua, né, e a gente começou já com alguns movimentos interdisciplinaridade, porque a gente vinha trabalhando junto e com esse desejo de estudar mais a respeito, né, sobre temas que a gente pesquisa e que a gente tem domínio, que a gente conhece pessoas, então a gente começou assim, e depois sentiu a necessidade de ampliar, né, inicialmente ensino fundamental 2, mas a gente também tem ampliado, porque se outros docentes se engajaram, não tem por que não ampliar. Karine, só uma questão ali naquele último tópico que eu acho que é importante também, dentro do nosso grupo a gente não tem nenhum especialista dentro da área de currículo, né, ou interdisciplinaridade. Então, as leituras que a gente faz leituras também baseadas, obviamente, né, na nossa área, no nosso percurso, mas ela é aberta nesse sentido também, né? Não é naquele caráter assim, o fulano é especialista, então ele vai nos ensinar, né? A gente está muito mais como, assim, curioso sobre o assunto, buscando mais e, enfim, criar hipóteses, ideias para deixar algo mais palpável e concreto do que realmente algo direcionado a partir de uma perspectiva, enfim, né, um alinhamento teórico, só para esclarecer esse último ponto, né, que a gente sabe que às vezes a gente pensa que grupo de estudo vai ter alguém que vai direcionar porque sabe mais, né? Não é o nosso caso. Sim, exatamente. Bem bom tu pontuar isso, né, Marcelo? Porque até a gente começou a divulgar que a gente tem grupo de estudo, mas assim, esse grupo de estudo parte da gente, do que a gente tem vontade de ler, né? Não tem ninguém que, nesse momento, que coordena ou que sentiu esse desejo. Então, ele é aberto, assim, a partir das nossas necessidades. De repente a gente lê tal texto, tal livro, algum colega traz essa indicação, né? Mas a gente precisa estruturar melhor. Eu acho que tá ainda nos objetivos, isso tá se... A gente ainda não conseguiu desenvolver isso efetivamente, né? A gente já fez alguns experimentos, mas isso ainda precisa ser melhor desenvolvido. Marcelo, quer seguir com os objetivos? Tá na fila?
Pode ser. Então, seguindo esses objetivos mais específicos, mais ligados muito a ações concretas, né? Idealizar práticas pedagógicas interdisciplinares, promovendo diálogo constante entre as áreas, né? Como a gente já falou, nós somos de áreas muito diversas, né? Música, arte, língua portuguesa, geografia, história. Então, a gente, na própria formação desse grupo, esse elemento de tentar criar pontes possíveis, ele é muito forte, né? Disponibilizar os principais materiais pedagógicos utilizados no desenvolvimento das práticas implementadas, permitindo diálogo com outros docentes, compondo um acervo virtual. Então, esse é um outro elemento, né? Na medida que a gente descreve as ações pedagógicas, a gente quer também que elas possam ser reproduzidas, adaptadas, obviamente, a cada contexto, mas que elas possam ser reproduzidas com uma relativa facilidade. Então, se preparam os materiais, se disponibilizam eles numa boa resolução, então isso também está no horizonte de objetivos, né? Elaborar e manter ativo uma plataforma virtual, né, uma espécie de repositório, que permitirá à comunidade consultar, realizar downloads e contatar os docentes responsáveis. Então, nessa mesma lógica, né, um lugar onde, de uma forma simples, tranquila, entra, identifica a Teodora, identifica o projeto, acessa, faz o download de uma forma tranquila, né? Aproximar projetos de pesquisa e práticas de ensino desenvolvidas pelos docentes, as ações de extensão vinculadas ao PRAPEDI. Então, essa ideia também de um lugar de aproximação, né, onde a gente possa, daqui a pouco, conversar com outros professores, com outros projetos e fazer essa integração, né. Como as gurias já falaram, né, fortalecer a tríade de ensino, pesquisa e extensão, isso é um elemento muito caro para nós do colégio de aplicação, né. E, por fim, promover diálogo entre docentes atuantes na URGS e docentes de diferentes instituições do ensino básico. Nossa ideia é, de fato, disseminar, dialogar para além das fronteiras da nossa escola, né? Que a gente possa congregar, de fato, profissionais de todas as outras redes, né? Então, eu peguei a melhor parte. Bom, aqui na realidade é um convite também para vocês conhecerem um pouco mais, né, o nosso site, que está sendo, na realidade ele não está finalizado, né, ele está em processo de, aqui olhando por cima, eu não consigo pegar bem a imagem aqui, o que está escrito, mas ele apresenta de maneira geral o que a gente está produzindo, né, então tem o espaço ali do que já foi na realidade comentado aqui, né, de quem nós somos, como surgiu, os objetivos, os projetos que estão vinculados a esse programa de extensão e também os espaços que vão estar abertos, na realidade, à comunidade externa, né, como contribuição. Então, é nesse sentido, como ressaltaram os colegas, né, de realmente documentar aquilo que tem sido feito, né, de modo digital e público, para que mais gente tenha acesso, possa se inspirar, possa ter contato, enfim, com o que está sendo produzido em diferentes instituições. Esse site vem nessa mesma esteira, na realidade, para agregar e contribuir. Ali tem algumas fotos, por exemplo, né, de atividades que foram desenvolvidas com os estudantes do projeto Amora, né, que é a equipe de trabalho que a gente faz parte, que são 6º e 7º ano do ensino fundamental. Uma coisa importante, assim, gente, bem como o Marcelo disse, né, um convite para vocês navegarem no site. É um site que está em construção, a gente conta com a atuação de 3 bolsistas incríveis, que só está tão bem acabado esse site, porque nós temos o trabalho delas, né, que é um suporte que elas estão nos dando, absurdo, assim, de a gente traz a ideia, idealiza, faz o conteúdo, elas vão lá e traduzem isso para uma linguagem, né. Quando vocês entrarem no site, vocês vão ver essas fotos que estão em destaque, são as fotos dos 2 projetos que motivaram a ideia do PRAPED, né, então... depois, quando vocês navegarem, vocês vão ver que eles estão cadastrados ali, eles têm um espaço maior no site, justamente porque foram esses 2 projetos mais longos que a gente estruturou no ano passado, que deram, então, as ideias para que a gente construísse o PRAPED. Mas a gente já pensou e já está lá no site um outro espaço, que é um espaço para relato de atividades mais breves, tanto nossas
quanto de docentes externos. E daqui a pouco vem uma outra ideia e a gente cria um novo espaço dentro do site, né? A ideia é que esse site possa ser um ponto de encontro, assim. Eu quero saber mais sobre pesquisas de ensino de literatura. A gente pretende fazer um caminho para colocar isso lá. Os caminhos que as nossas pesquisas têm realizado, colocar isso lá. Então, vocês que são pesquisadores, ou já fizeram um TCC, uma dissertação, uma especialização, um doutorado, eu acho que isso tem a ver com a educação básica, é importante estar lá. Então, a gente vai colocar no site, a gente quer construir isso juntos e juntas, pensando no professor e na professora que está atuando em sala de aula, né? Então, que ele entre nesse site, que ele encontre coisas para pensar, para ler, para estudar, né? É mais ou menos esse o nosso caminho. O espaço de relato também, né, Carol, no sentido de que nem sempre, às vezes, o meu estudo tem um cunho científico, né? Ele é um relato, mas ele é um relato que agrega também a outras práticas, né? Então, não necessariamente ele tenha que ter o viés, aquele formato que a gente sabe, né, científico. Às vezes um relato pode agregar muito e fazer a gente pensar sobre outras coisas, né? Então, pensando em todos esses modos de produção de conhecimento, é que o site também vem ao encontro. Posso continuar, então, né? Além do site também, hoje a gente tem outros formatos e que às vezes são tão eficientes, né, em a gente conversar um pouco e compartilhar. Acho que muitos de vocês talvez tenham já acessado, né, tem o Instagram do Preped, também a página do YouTube, né, onde estão, por exemplo, eventos que acontecem, a gente coloca os vídeos, compartilha a gravação dessa reunião, também vai ser colocada lá. Então, várias informações que a gente busca, nem sempre vão estar só no site, né, a gente tem outros formatos, também a página no Facebook, então são outras formas da gente comunicar e conversar um pouquinho. Aqui eu acho que daí fica mais claro que a gente deu o zoom, né, para esses, então, projetos vinculados, porque esses estão cadastrados, no nosso caso, né, como projetos de extensão, para que a gente possa justamente organizar esse repositório, né? O projeto já aconteceu, ele já foi idealizado, executado em sala de aula, finalizado, mas hoje ele é um projeto de extensão porque ele permite que a gente organize todo esse acervo e reflexão com esse distanciamento temporal para colocar no site, né? Então tá ali os dois projetos, né, o Minha Cor, Tua Cor, Todas as Cores e 10, 15 Momentos de Não Calar. E foram projetos que tentaram trabalhar interdisciplinarmente, né? Por isso que a gente também já vem com esse desejo de construir possibilidades de estudo a partir desse conceito. Então, algumas coisas que a gente já tem feito também, a gente fez o primeiro ciclo de debates, né, que a Preped convida, e aí foram 4 encontros, cada encontro debatendo uma temática, e aí tá como eventos ali no site, né, e também no Instagram, enfim, nas redes todas. E tá ocorrendo agora esse aqui, que é o Literatura na Escola, que é um curso de extensão, então ele é mais longo, né, os encontros virtuais são de 1h15, mais ou menos, e é uma noite, pode participar de todos ou pode participar de um só. E esse aqui é um curso, então o curso são várias aulas, né? E aí são 25 horas. E aí tem que ter 75% de presença para ter a certificação. E agora vai ter o segundo ciclo de debates. Vai começar na terça-feira que vem. Então, essas são algumas ações que a gente fez até o momento, né? Variando com os interesses, com que cada prof, com a área de atuação de cada professor, né? E se dividindo também nessa atuação, com os desejos, com as parcerias que os profs têm também fora do colégio. Né? E aí, agora a gente divide com vocês algumas possibilidades de colaboração e participação. Né? Então, como já dito lá no início, o programa de extensão é como um guarda-chuva, que é esse guarda-chuva que abriga outras atividades de extensão, que podem ser eventos, que podem ser cursos, que podem ser projetos, que pode ser uma produção, por exemplo, para o site, a gente registra essa participação dentro do programa de extensão.
né? E alguns comentários daí burocráticos antes da gente pensar pontualmente nas possibilidades de ação e colaboração no Praped. Sobre o vínculo da extensão com alguém que não atua na universidade, né? A gente precisa, para registrar, por exemplo, para essa reunião, vocês estão preenchendo, quem não preencheu ainda, que recebeu por e-mail o formulário, né, pode preencher. A gente precisa de alguns dados para fazer esse registro como participante, né? Vocês não vão conseguir coordenar uma ação de extensão por não fazerem parte da universidade nesse momento, mas a gente pode fazer a parceria. Então, um de nós faz a parceria com um docente para coordenar essa ação, traz a ideia, compartilha, né? Que mais? Carol, me ajuda, que tu foi botando os itens, assim, me ajuda a pensar na organização da ideia. Então, mas é bem isso, né? Então, como vocês não estão dentro da universidade, vocês não vão poder entrar no sistema e iniciar isso, né? Então, vocês vão ter que fazer sempre esse diálogo conosco, pensando nas demandas de vocês. Então, eu imagino, por exemplo, tentando trazer isso para a concretude, né? Vocês estão lá na escola de vocês e percebem que seria muito interessante ter um ciclo de uma roda de conversa sobre realizações daquela instituição, coisas que deram muito certo naquela instituição. Por que não fazer isso em parceria, né, com a universidade, para que isso esteja visibilizado para a sociedade, para que a gente possa dar certificados de extensão para esses professores que estão participando? Aí um de vocês, eu vou pegar a Mel lá, a Mel, que eu conheço um pouquinho mais porque está no curso de extensão, diz, olha, seria muito legal ter um clube de leitura com esses professores da minha escola, um clube de leitura virtual. Ótimo, a gente cria isso junto, ela é co-coordenadora junto com um docente aqui do Praped, a gente escreve isso, coloca no sistema e isso vai gerando certificado e vai gerando esse envolvimento da comunidade de vocês. Então, podem ser de diversos formatos, né? Um evento, eu quero fazer um evento para que os docentes da minha escola apresentem suas práticas. Vamos construir isso. Um ciclo de palestra, para que eles ouçam palestras, pode ser. Para que eles ministrem palestras, também pode ser. Então, várias coisas são possíveis, né? Só que a gente vai ter que fazer isso em parceria, uma vez que vocês são externos à universidade. Então, é por isso que a gente está convidando para o diálogo, né? Que dialogando a gente vai poder estruturar isso. E a ideia, eu acho também, de que a gente se fortaleça nessas parcerias, né? Daqui a pouco eu conheço alguém que pode atuar lá, ou vocês conhecem alguém que pode atuar junto, que a gente divulgue nas redes, que a gente tenha as bolsistas que podem levar para o site. Então, que a gente estabeleça e fortaleça essa rede e se ajude, né, a potencializar as ações que vão ser desenvolvidas. Então, o tempo vai variar muito de acordo com o envolvimento, né, na ação que vocês desejarem. Depois a gente vai pontuar isso. E aqui tinha um apontamento importante que foi, na verdade, o Maciel que fez, né? Que é assim, muitas vezes os docentes trabalham em 3, 4 escolas, 3 turnos, né? Temos um caso, a gente sabe já aqui. For desse tempo, às vezes é muito difícil, né? Então, de vocês também, o convite é para que vocês pensem esse tempo para vocês também, para talvez curtir alguma coisa a mais, né? Relacionada à carreira de vocês, às vivências de vocês, aos tempos, né? Então, não precisa ser uma atividade longuíssima, pode ser uma atividade pontual. Então, esse tempo varia, como a Karine está dizendo, e a gente sabe, a gente tem essa sensibilidade, né? De saber que os tempos de cada sujeito são completamente diferentes em função das suas rotinas, né, e das suas demandas. Na realidade, a gente pensa também nessa abertura, né, na realidade, para a pessoa propor, porque o espaço do Praped é um espaço de oxigenação, né? Então, essa carga horária é gigantesca, a gente sabe que os problemas são vários, são muitos, mas o que a gente poderia fazer, na realidade, para não viver só reclamando daquilo que a gente já sabe que está ali, né? Então, pensar um pouquinho na nossa prática como algo legal que possa servir para animar outras pessoas para pensar, né? Ou às vezes algo que é uma fragilidade que o grupo de professores da minha escola tem que pensar também. Então, ele é aberto nesse sentido, por isso que não é fechado, do tipo, é palestra, é curso, né? Porque ele está para ser adaptado a partir daquilo que vocês têm de demanda também e o que dá para ser feito também nesse diálogo, né? Porque tem coisas que não tem como. Bem importante isso que tu falou do espaço de oxigenação. Acho que ele nasce para a gente como um espaço, né, de oxigenar as ideias, a prática de dialogar, de colocar num outro lugar para pensar, fora às vezes da correria,
né, reclamação, ou enfim, até para trocar o que não deu certo, para olhar diferente para aquilo, né? Então, pode ser um dos objetivos até, assim, talvez oportunizar isso para outros docentes, compartilhar esse espaço também, né, de oxigenação das práticas e da vida docente. E aí aquele último item foi escrito pensando justamente nesses docentes que atuam em outras instituições federais, né? Que já tem a possibilidade da extensão, já tem a possibilidade da pesquisa, e como é que a gente pode vincular, né, o que é cadastrado já nessas outras instituições, se a gente cria uma outra coisa, se a gente faz uma parceria, isso a gente vai descobrir. Mas penso também muito em projetos que já existem nas escolas e que eles não vão deixar de existir, mas que eles podem somar, né, e ter mais uma certificação via extensão, dar uma outra dimensão, abrir mais, enfim, né, eu acho que é mais ou menos isso, um primeiro horizonte, assim. Aí isso aqui era o que estava lá nas redes sociais também, quem nos acompanha viu, a gente foi trazendo assim de modo muito sintético, né, possibilidades, né, que a gente reitera que são possibilidades, né. Então, tem um projeto que foi desenvolvido em sala de aula e eu quero compartilhar enquanto relato de experiência, né, que o Marcelo falou. Eu fiz um material que eu achei que ficou muito bonito e eu gostaria de compartilhar com outras pessoas, né, para mostrar o que eu fiz, para não na ideia de replicar, mas de alguém poder olhar para aquilo, criar a partir daquilo também, né. Então essa é uma possibilidade. Aí, se vocês quiserem, pessoal, cada um dizer uma. Você mantém algum site ou perfil em redes sociais que se dedica a pensar sobre educação básica? Gostaria de divulgá-lo em nosso site? Também, né? Porque às vezes acontece do professor ter um perfil ou alguma outra questão assim que coloca suas narrativas, sua experiência, né? Ou tá em via D, daqui a pouco é uma maneira de estimular também, né? Eu sempre guardo meus registros, fotos, daqui a pouco é uma maneira de eu me organizar e botar aí para a rua. Aqui, para além do divulgar, né, é pensar também como é que a gente pode fazer essas parcerias, né? Isso aqui já caducou um pouquinho, mas é uma possibilidade. Eu já faço algo na minha instituição, como é que a gente pode pensar em potencializar isso, em fazer alguma coisa juntos, né? Você organiza alguma pesquisa relacionada à educação básica? Gostaria de divulgá-la no nosso site? Então, pode acontecer da pessoa também estar nesse momento, né, envolvida em alguma pesquisa, por alguma questão de mestrado, doutorado, pós-graduação, enfim, né, ou outro tipo de parceria que faça com outra instituição, também a gente conta com esse espaço. Pode participar sendo participante também, né, somente para assistir um curso, uma palestra, para registrar uma prática, enfim. Se tiver ideias, né, do que gostaria de ver, que assunto que gostaria de discutir. Então, essa é uma maneira importante, assim, né, uma possibilidade importante de participação, porque se a gente não ouvir as pessoas, o nosso público, enfim, não conversar com os docentes de educação básica para saber o que de fato eles querem discutir, saber que curso seria interessante, que roda de conversa seria interessante, não faz sentido a gente estar produzindo. Então, a gente precisa de vocês para fazer alguma coisa com sentido, né? Para voltar para a educação básica de uma maneira efetiva. E a possibilidade 6, que a gente já conversou um pouquinho, né? Que são esses encontros de estudos, que hoje fazem parte do nosso cotidiano, ainda se organizando um pouco, né? A gente começou efetivamente depois que a pandemia causou o distanciamento social, né? E a suspensão das aulas presenciais. O programa foi iniciado, acho que a gente não falou isso, né, em fevereiro, então é super recente também. Mas a gente pode, se mais alguém tiver interesse nisso, oficializar, talvez, né, construir daí um grupo de estudos, pensar uma organização, dias, divulgar, certificar esses encontros, né? Porque, por enquanto, ele estava só interno com os docentes, nós aqui, nesse caráter de estamos atrás desses conceitos, não somos especialistas, né? Queremos desvendar esse campo do currículo, né? Da interdisciplinaridade. Mas podem vir outros conteúdos que vocês consideram importantes e a gente pensar em como construir isso juntos e juntas.
E aqui é só um resumo, na verdade, né, de coisas que a gente foi dizendo. Depois a gente vai mandar esse materialzinho para vocês, era para organizar mesmo. E acho que é mais ou menos isso, né? Então, a gente queria apresentar o que o Praped, mostrar algumas coisinhas do que a gente já tem feito. Se vocês tiverem interesse, a gente pode navegar juntos agora no site ali, ou vocês fazem isso depois. Esses são alguns horizontes que nós percebemos, né? E como a Karine disse, eu acho que é exatamente isso, né? A gente quer ouvir vocês e que vocês tragam das vivências de vocês, das realidades de atuação docente de vocês, para que a gente possa criar coisas que vão ser pertinentes, né? E a gente quer, na verdade, ofertar. O Praped está à disposição para a gente criar juntos, né? É esse o nosso convite, na verdade. Vamos construir alguma coisa de docentes para docentes, pensando a educação básica, para nos fortalecermos, né? Para valorizarmos o nosso trabalho, né? Que tantas vezes é desvalorizado na sociedade. E acho que está aberto, né, para perguntas, comentários por aqui, se alguém quiser, enfim, abrir microfone ou quiser se manifestar pelo chat. Abrir câmera, dizer que não era nada disso do que estava esperando, também pode falar, não tem problema, porque é isso, a gente traz algo em construção, né? E isso sempre dá mais trabalho, né? Então, é um convite para a gente criar juntos, mas que é legal também, dá trabalho, mas é bom, gente. Posso falar, então? Pode, quem é a Mel. Já reconheci a voz, viu só? Se quiser abrir a câmera, fique à vontade, tá, gente? Isso, liberei um espacinho aí já. Vou abrir aqui, então, só para me ver. Então, eu procurei, né, quando vi ali no Instagram esse encontro, assim, e eu fiquei bem feliz, porque enquanto professora da rede básica, né, de uma escola pública, eu me sinto um pouco sozinha com essas tentativas de implementar projetos e atividades. E aí eu entrei na gestão da minha escola esse ano, com o intuito de mudar algumas coisas, principalmente a questão da implementação de formação de leitores, que eu acho bem trabalhosa, porque não tem um trabalho disso. E aí eu comecei uma pesquisa com os docentes sobre a importância da leitura, né, no nosso meio, na nossa escola. E a maioria respondeu que é super importante a leitura e projetos que envolvam a leitura, em projetos interdisciplinares. Porém, ninguém se propôs a fazer um projeto ou a trabalhar. Por quê? Acaba que a gente tem uma demanda de trabalho muito grande e fica muito isolado em sala de aula. Então, quando eu vi isso daí, eu achei super interessante, porque mostra que a gente pode ter outras parcerias e não ficar tão isolado dentro da escola pública. E eu acho que acaba que dentro da escola pública a gente fica muito isolado e também muito acomodado. Essa a realidade, só que a gente precisa abrir. E a gente tem boas práticas, mas a gente precisa também incentivar os professores a divulgarem as suas práticas, né? Então, fiquei bem feliz que tem bem a ver com o que eu estou buscando. Posso falar, gurias e guris? Claro. Pode, claro. Tá. Eu queria primeiro agradecer o convite da Joana. A Joana é uma grande parceira, né? Colega de história. Da nossa história na rede municipal de Porto Alegre. Então, eu fiquei super feliz, assim, pelo convite. É muito próximo, eu não conhecia o grupo de extensão, mas fiquei super feliz, assim, porque eu vou ligar a câmera aqui, se eu conseguir. Acho que eu vou conseguir. Acho que deu. Então, assim, achei a fala de vocês bem próxima com o que eu vinha procurando, nessa ideia, assim, de dar uma mobilizada no grupo, de dar uma agitada no grupo, né, da escola que eu trabalho. Então, assim, nesse momento de pandemia, a gente também se sentiu um pouco mais tocado e necessitando aproveitar o tempo para estudo, leitura, reflexão, repensar a nossa prática. Então, o grupo já está engatinhando nessa proposta.
Então, assim, tô encontrando na fala de vocês mais inspiração e parceria. Fiz algumas anotações aqui e fiquei pensando, puxa, ainda bem que a Joana me mostrou esse caminho, porque é muito próximo do que a gente está precisando, assim, para dar um up no que a gente faz, né? No que a gente já começou a fazer, no que a gente vinha fazendo, deu continuidade agora e espera para o futuro da escola, mas assim, até de uma forma mais visível, acredito, através de vocês. Então, assim, como eu disse, é tudo muito novo, né? Agora eu vou ter que acomodar esse monte de ideias, assim, até para a gente ver com outras profs da escola que estão aqui, de que forma a gente pode buscar uma maior aproximação, mas eu acho que vai ser muito legal, tô bem faceira já. Ah, que legal ouvir esse teu relato animado, assim, já, de ideias fervilhando aí. Ó, Ju. Obrigada. Eu que agradeço. Na verdade, eu acho que, assim, educação infantil, quero fazer esse parêntese que eu acho que é bem importante, porque é muito preterida em relação à formação, em relação a muitas coisas, né? Mas, tipo, tem muitas pessoas boas e reflexivas e fazendo muita coisa, apesar de não ter esse espaço, né? Então, eu chamei algumas pessoas que vocês podem perceber na fala da Calita, né? Que tem muita coisa para trazer e muita coisa para pensar e para construir junto, né? E eu acho que o nosso espaço aqui do Praped é justamente isso, assim, né? A gente tem um espaço na URSS que quem trabalha na educação básica não tem, em geral. Na educação infantil tem menos um pouco, né? Tem menos do que os outros, assim. Então, que a gente possa construir juntos aqui, né? Eu acho que é bem legal, assim. Eu agradeço vocês terem vindo. Eu acho que a gente pode comentar a pergunta da Lauren, pode ser? Sobre os projetos desenvolvidos no CAP. E se eles podem ser aplicados em outras escolas. Então, Lauren, o Praped nasce dessa vontade de compartilhar, de registrar eles, coisas legais aconteciam, a gente fazia coisas legais juntos, e aí morre, assim, né? Ou enfim, termina o ano, aquilo é engavetado e tu vai repensar para outras turmas. E a gente achou, especialmente com um dos projetos que aconteceu no ano passado, que virou uma exposição, e aí eu acho que não cabe explicar ele todo, né, mas dá para olhar no site, que é o 1015, que a gente fez parcerias e oficinas a partir do trabalho que tinha sido desenvolvido em outras escolas. Foi um trabalho com, especialmente, artes visuais e língua portuguesa, que aí foi exposto num centro cultural, através de um edital, e que foi ganhando esses outros espaços. No site, por enquanto, a gente tem só o portfólio dos projetos, que conta o desenvolvimento. É legal também que a Tati está aqui, e a Tati participou de uma parte do projeto, né? Não exatamente aplicando, né? Mas trabalhando também, produzindo junto. Eu acho que a gente aí vai ter que até rever isso, né? Recriando, produzindo junto, se engajando, e cada projeto vai permitir que isso seja feito de uma forma bem variada. Então, desse desejo, né, de compartilhar isso, de compartilhar as nossas produções, as produções de estudante, onde esse projeto chegou, que nasce o Praped. No momento, no site, a gente tem só o portfólio do projeto, e a ideia é que a gente tenha digitalizar, que a gente tenha ali o histórico, né, que já tem um pouco no portfólio, mas que a gente tenha esse histórico, que a gente tenha todos os materiais que a gente usou disponíveis para download, que a gente tenha algumas produções dos estudantes também, para quem acessar o site baixar, e se quiser recriar, adaptar, ou conversar com o prof, ou comentar, né, que fique esse canal aberto. A ideia é essa, um pouco de dividir, assim, esses projetos, os dois que estão lá, por enquanto, só o portfólio, são de 6º e 7º ano. Mas a ideia é a gente ampliar isso, enfim, ver com os profs que vierem, né, ver com vocês o que a gente consegue produzir. E isso serve para as atividades, estou ligando aqui a câmera, para as atividades breves que vocês venham a relatar e colocar no site, né? Ou um grande projeto, ou uma atividade mais breve. E aí fica o contato de vocês, e é muito gostoso, né? Quando alguém vem conversar sobre algo que a gente fez em sala de aula. Me conta mais, quero saber como foi, eu estou pensando em fazer de tal jeito. Isso é trocar ideia também, isso também é valorizar o nosso trabalho, né? Então, é bastante isso que a gente quer proporcionar com esse espaço virtual também. Não sei se te respondi exatamente, Lauren, mas... Eu fiquei na dúvida só se a Lauren, fiquei só na dúvida se tinha perguntado em relação a alguma questão específica de realização dos projetos, enfim, né?
A Karine ressaltou bastante a facilidade que a gente tem, as falas aqui dos colegas, né, em razão de estar numa instituição federal em que fica muito, digamos assim, evidente que tenha que se trabalhar, né, com pesquisa, extensão, ensino. Mas eu acredito que uma das grandes questões que o PRAPED coloca para a gente também é oficializar, no sentido de documentar aquilo que a gente está fazendo, independente da rede, independente do espaço, né? Porque a gente, agora com a pandemia, mudou um pouco, em partes, né? Porque a gente sabe que a demanda nas redes públicas tem sido muito grande, na privada também, né? Agora mais ainda com essa pressão de um possível retorno às aulas, enfim. Mas a gente sabe que se pedem muitas ideias e muitas parcerias bacanas, que seria legal outras pessoas poderem ter uma leitura sobre aquilo e repensar a sua prática, né? Independente se naquele grupo, naquela escola não dá certo, em outras escolas, construir relações, assim, né, com uma galera que pensa parecido, que pensa diferente, mas acrescenta. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido que a gente busca conversar nesse momento, na realidade, né? Procurar E ainda, espaço. sobre o registro das práticas, acho que é bem importante dizer que a gente quer registrar elas no sentido de valorizar, né? Não quer dizer que ela tenha que ter funcionado 100% ou que ela, enfim, não teve falhas, né? Sempre vai acontecer. Eu acho que é nesse valorizar uma produção do professor, né? Que é um esforço, é a criação, é produção intelectual também, valorizar essa produção, registrar e sem julgamento colocar em diálogo isso. Vamos conversar junto, vamos ver quais se relacionam, vamos ver como é que eu posso recriar em outra, ou o que já foi criado parecido, né? É ter esse espaço de acervo para que a gente amplie o repertório da gente e aí consiga criar as nossas para o nosso contexto, né? Enfim, adaptando, juntando. Eu acho que é enriquecer também o repertório do professor, né? O repertório de práticas pedagógicas. É isso aí, conversar, tanto que a palavra diálogo é a palavra, meio palavra-chave pra gente, assim, é o que a gente quer muito, né, falar e ouvir, né, e exercitar bastante esse ouvir pra gente é importante, no sentido de que a gente acha que a universidade deve fazer isso, a gente considera que é um compromisso da universidade, ou porque uma vez que tem formação de professores nas suas licenciaturas e uma vez que tem um colégio de aplicação, é nosso dever ouvir também esses docentes que estão na educação básica em outros contextos, né? Estou lendo aqui a mensagem do Daniel, que ele diz que a conexão está um pouco ruim. Carol, talvez seja legal tu ler em voz alta para poder ficar no vídeo do YouTube. Ótimo, farei isso porque, né? Muito obrigada, Camila. Essa é a nossa bolsista, gente. Vocês entendem que eu digo que é importante tê-las conosco. Vou ler então a mensagem do Daniel. A conexão está um pouco ruim aqui, mas o meu interesse de início dialoga com o que a Mel disse na fala dela, né? Meu ingresso recente na educação básica tem sido muito interessante do ponto de vista das novas experiências, mas ao mesmo tempo bastante solitário, né? Então essa palavra acaba aparecendo, né? Mais de um professor fala. Muito diferente do meu percurso da universidade, onde eu sempre trabalhei na extensão e em espaços de colaboração. Do que eu entendo e me identifico, formação tem a ver com diálogo, troca, conflito de ideias, propostas, e isso tem ficado de lado no meu ingresso no ensino básico, no espaço onde trabalho. Nesse período, acompanhar as postagens do Literatura na Escola, que foi como eu cheguei aqui, tem sido um espaço de conforto. Ah, que amor, obrigada. Sem contar a questão da interdisciplinaridade, né? Não tinha entendido no início de que se tratava de um grupo de professores de disciplinas variadas, o que torna tudo melhor. Então, Daniel, a gente já pode pensar em, talvez, né, se tu tivesse ânimo, formalizar, de algum modo, esses momentos de troca, né? Porque a gente tem lá o PRAPED Convida, que é uma espécie de troca, mas a gente mais ouve e conversa no chat. A gente pode criar outros variados momentos de troca em que a gente engaje diferentes docentes de diferentes regiões, que isso é importante, o Daniel é de outra região do Brasil, né? O mundo virtual está possibilitando isso, tem pessoas de vários lugares do Brasil que estão procurando, né? Eu acho que
quem é que comentou? A Calita, eu acho, né, que tá vindo essa necessidade, né, da reflexão, do encontro pelo meio virtual. Então, eu acho que é isso, a gente quer criar junto, pensando dessas necessidades, né? Então, o Daniel diz, sinto falta da troca. Bom, como é que eu traduzo isso, então, por uma oportunidade de troca? O que a gente pode criar? O que a gente pode ofertar, né? É mais ou menos isso. Ali o Daniel comenta que ele vai pensar um pouco, né? E na realidade é isso que a gente está propondo, né? Não é sair daqui com acordos do tipo, fechou, é isso que eu vou fazer, né? Mas pensar assim também, o que me interessa e o que eu conseguiria fazer mediante a minha atual situação, que é diferente dos outros colegas, enfim. O que eu teria gás para fazer? O que me faria bem? Essa é a questão. O que te faria bem e que seria bacana o Praped auxiliar. E aí, se isso der gás, se a gente vê que dá para fechar, né, um acordo de trabalho, a gente faz. É isso, né? E replica, reproduz. Eu achei linda essa definição. Eu já usei a tua oxigenação ali, Marcelo, porque eu acho que é isso. Não é pressionar, não precisa sair daqui com pacto, com acordo, e a gente está tentando usar assim, o que a gente já faz, informalmente. Estou vendo a Tati aqui, estou lembrando que a gente tomou um café lá perto, né, entre caminho do meio para os dois colégios, para se entregar o material do 10-15. Então é isso, assim, é o que a gente já fazia na informalidade, o que a gente faz feliz, extra trabalho, mas que a gente coloque isso no nosso trabalho, que a gente coloque as parcerias bacanas, né, que a gente explore isso. Eu acho que é o legal, assim. Então, a gente deixa esse caminho aberto, já que a gente tem essas condições. Temos 3 bolsistas, temos o projeto, temos tempo para nos dedicar, já temos o site em construção e estamos disponíveis para pensar junto em outras ações, espaços e momentos, né, de dar uma oxigenada e de só para finalizar essa imagem que a Karine diz, né, tantas coisas que a gente faz curtindo, e aí vai ao encontro do que o Marcel disse, né, que nos move, que nos deixa felizes, uma necessidade do registro, né? E de novo, não é para burocratizar, mas é para que os outros vejam também tudo que um professor e uma professora faz, né? Porque às vezes a gente percebia assim, a gente olhava, parece que não fez nada, porque isso não está registrado em lugar nenhum e a gente morreu trabalhando e ficou feliz com aquele trabalho. Mas como é que a gente faz para que isso seja visto, né? Acaba sendo um pouco esse o desejo do registro via extensão também. E daí, se alguém mais quiser se inscrever, gente, a gente está chegando no finalzinho, fiquem à vontade para falar, vão pensando, não tem prazo, né? O programa segue, quero pensar para daqui 3 meses, vou pensar e trago só daqui... não sei quanto tempo uma resposta, não é convite mesmo, né? Então sintam-se bem à vontade, exatamente como o Marcel e a Karine descreveram. Pode ser através de um dos integrantes, pode ser pelo site, pelas redes, como se sentirem à vontade, assim, e pode ser, não precisa ser uma ideia fechada, né? Pode ser compartilhando, assim, fiquei pensando em tal coisa, acho que seria interessante discutir tal coisa, e a gente segue pensando junto, a gente precisa dessas ideias iniciais aí, desse compartilhamento, na verdade, né? A gente precisa do diálogo, porque produzir sozinho não faz sentido nenhum. E se tiverem as parcerias de vocês, né? Por exemplo, a gente sempre tem uma parceria na escola que acaba fazendo as coisas junto com a gente, né? Então já convida essa parceria também para pensar alguma coisa junto, né? Eu acho que seria bem legal. O processo, a Melissa pergunta, vocês podem nos procurar direto no Instagram, via e-mail, vocês têm o nosso e-mail, direto com um docente com quem talvez vocês já conheçam um pouquinho mais, já conversam mais, né? A gente fez convites também especiais para algumas pessoas estarem aqui. A gente sabe que eram pessoas que iam se animar, né? Então, a Karine falou agora, como vocês se sentirem mais à vontade, né? Isso é bem importante, né? Agora eu vou pegar esse mantra do Maciel, que vocês se sintam bem para construir isso, que é importante. E tem uma outra questão também, só para acrescentar, às vezes um colega que a gente sabe, né, que é uma parceria bacana, não pôde estar aqui, então ele não pode participar, não, né? Aí conversa com um colega, vê o que é possível. A gente sabe que 6h30, 7h30 da noite, às vezes não é o melhor momento, né? Mas é esse espaço que a gente conseguiu aqui. Então, caso se tenha um outro colega, né, que tem interesse, que a gente sabe que é uma parceria bacana para fazer com a gente, ou de divulgar também, vocês podem passar o contato. A ideia não é encerrar aqui, então só nós que estamos aqui vamos fazer a coisa funcionar.
Bem pelo contrário, tem que se pensar bastante e ver o que dá condições para ser feito. Então, avisem também os colegas e vejam o que é possível também dentro disso. E se a gente não tem receita nem fórmula, se precisar de mais reunião a gente faz, se precisar ser reunião aberta a gente faz, se precisar reunião com um grupo menor, e a gente vai registrando tudo isso também, acho que é importante, né? Mas a gente vai vendo o que acontece conforme as demandas forem chegando e o diálogo for acontecendo. Acho que foi bem legal, não sei se mais alguém ainda tem alguma colocação, pergunta, comentário. Isso. E agradecer muito que vocês tenham, né, reservado um tempo da vida de vocês para estar aqui, para nos ouvir e para querer dialogar, né, e criar coisas. E também, se não quiserem, tudo bem, sigam, né, quando der, participando dos eventos, né. Então já nos deixa um quentinho no coração, né, essa possibilidade do encontro. Isso, muito obrigada, boa noite, pessoal agradecendo. Obrigada. É isso, fiquem à vontade para ir agora jantar. Obrigado, pessoal, por ter cedido um tempo. Obrigada. Valeu mesmo. Valeu. Tchau, pessoal, boa noite. Nos procurem.